Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o Mapa da Fome. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Rodrigo Kiko Afonso, diretor executivo da ONG Ação da Cidadania. Seja bem-vindo, Kiko. Olá, Sérgio. É um super prazer estar aqui. É sempre bom conversar com você, com todo esse pessoal maravilhoso que está aqui com a gente sobre um tema tão difícil que é a fome. Eu recebo também a historiadora e pesquisadora da Fiocruz, Denise de Sordi. Seja bem-vinda, Denise. Oi, Sérgio. Obrigada. É um prazer estar aqui também com a Janaína e o Rodrigo para a gente conversar hoje. E para completar o time de entrevistados, Janaína Porto, coordenadora da Casa Franciscana do Serviço Franciscano de Solidariedade, uma organização humanitária que realiza um trabalho social nas ruas da cidade. Seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui também super bem acompanhada. Afinal, o Brasil se acostumou com a fome? Estamos vivendo o pior dado da história da fome no Brasil. Mas a fome não é algo natural. Quem tem fome tem pressa. Já dizia o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, criador da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Se naquela época a situação já era preocupante, hoje a realidade da fome é trágica. É como se fosse possível se acostumar com a fome. Estamos com o pior dado da fome no país. Em 2014, eram 4 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Hoje, são 33 milhões de brasileiros. As medidas precisam ser urgentes. Como podemos reverter esses números? Qual a estratégia para vencer um dos dados mais tristes sobre a realidade da população brasileira? Bom, Kiko, eu começo com você, tentando fazer um recorte do Rio de Janeiro, né? A gente tem aí uma população de mais de 2,5 milhões de pessoas passando fome, não tendo o que comer, e um número que se multiplicou 4 vezes desde 2018. Parece incrível que a gente fale em fome no Brasil, com tanta produção de alimentos, exportando, sendo um dos maiores produtores. É muito assustador, eu acho que voltar a esse pesadelo que a gente viveu lá na década de 90, lá em 1993, quando a Ação da Cidadania foi fundada. Lembrando que quando o Betinho fundou a Ação da Cidadania, a gente tinha 32 milhões de brasileiros em situação de fome no país. E hoje, 30 anos depois, a gente supera e chega a 33 milhões de brasileiros, o que é um retrocesso único na história, acho que até do mundo, e que coloca o Brasil numa situação muito delicada, com 15% da sua população em situação de fome. Mas quando você olha a insegurança alimentar de uma maneira geral, é quase 60% da população brasileira. E o Rio não podia ser muito diferente, né? O Rio é um pouco o retrato do Brasil nesse sentido. A gente vê também 15% da população brasileira em situação de fome, são quase 2,8 milhões de fluminenses, né, em situação de fome. E quando você olha a insegurança alimentar, a leve, a moderada e a grave, você está falando de quase 10 milhões de fluminenses em situação de insegurança alimentar, o que é quase também 60% da população brasileira. Um número trágico e que mostra claramente o rumo que o país tem tomado e em todos os estados isso tem sido refletido. Janaína, você tem um trabalho que está ali no front, né, como a gente fala. Esse perfil mudou bastante, né? Hoje a fome é um problema social que persiste no país, infelizmente, mas tem cor e também tem gênero, né? Tem sim, Sérgio. O CEFRA, Serviço Franciscano de Solidariedade, nós estamos oferecendo alimentação para 400 pessoas diariamente, de domingo a domingo, e a gente percebe que o perfil das pessoas em situação de rua do Rio de Janeiro mudou muito. Né? A gente percebe que não são só pessoas que nasceram e pessoas que estão na rua desde sempre, mas famílias inteiras que, por causa do desemprego, da crise econômica e porque perderam sua referência familiar, também foram para as ruas e hoje em dia não sabem nem como se comportar na rua. E você vê um número enorme de crianças, adolescentes e mulheres, principalmente mulheres negras também na rua. Historicamente, a gente consegue entender essa questão, Denise? Sim, Sérgio, é possível compreender essa questão historicamente e é importante também a gente ressaltar
como é importante o trabalho que a Janaína faz, que o Rodrigo faz, caminharem junto também com as reflexões que a gente produz na academia, né, na universidade. No caso, eu sou pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e lá a gente tem se dedicado a compreender isso numa perspectiva histórica, porque a gente não pode naturalizar essa situação, mas ela também não pode ser descontextualizada, ou seja, nós temos uma situação mais trágica nesse momento, com um número de famílias muito mais elevado do que nós tínhamos, por exemplo, no início da década de 1990, só que agora num contexto e numa conjuntura completamente diferente, ou seja, nós já tivemos uma experiência de desenvolvimento social e de sair do mapa da fome e agora nós retornamos para esse cenário, só que nós retornamos também com expectativas dos trabalhadores que empobreceram muito rápido nos últimos anos de forma diferente, que é o que a Janaína acaba de dizer. São pessoas que estão nas ruas, que perderam as suas referências, a sua estrutura, os empregos e não conseguem mais se sustentar e estão pressionadas para essa situação de rua e passam a depender das ações de ONGs e organizações religiosas ou do terceiro setor em geral para poderem sobreviver. E aqui acho que é importante ressaltar que nós estamos falando de situações de sobrevivência, né? Nós estamos falando do mínimo para que essas pessoas possam existir. E a gente está falando da primeira infância, de pessoas que estão em completa situação de vulnerabilidade e, claro, numa conjuntura e num contexto, como eu disse no início, diferente daquela dos anos 90, quando a Ação da Cidadania, por exemplo, ainda lá no governo do Itamar Franco, foi formada por uma outra conjuntura também, num contexto de início do processo de redemocratização, ou seja, nós não tínhamos ainda, a nível nacional, políticas que pudessem nos retirar dessa situação e combater essa situação organizadas nacionalmente, diferentemente do que ocorre hoje em dia. Kiko, o que a gente precisa daqui para frente? Ou seja, a gente sempre bate na mesma tecla, né, de que precisa retomar políticas sociais públicas, ou seja, de combate à fome, né, as ações como a Ação da Cidadania vem realizando, as cozinhas comunitárias. Mas a gente sabe que isso vai resolver apenas a fase aguda, né? Ou seja, o que a gente precisa traçar como estratégia para sair desse mapa da fome? É exatamente isso. A gente sabe que distribuir alimento como a gente faz, cestas básicas, não resolve a questão da fome, né? A questão da fome se resolve com emprego, com renda, com saúde, com educação, né? Só que isso demora. Estou até com a camisa aqui do Quem Tem Fome Tem Pressa, né? Que mostra exatamente o que Betinho pensava à época, né? Que ele dizia isso: olha, a gente sabe que o que resolve é emprego, renda, educação, saúde, educação. Só que as pessoas até lá precisam se alimentar. Então, quem tem fome tem pressa. Então, a gente precisa entender que são duas linhas de frente, né? Uma linha emergencial, que precisa acontecer, de transferência de renda, um programa de transferência de renda de larga escala, um programa de transferência de renda imediato que possa suprir tanto a fila das pessoas que estão, quanto as que não estão conseguindo se cadastrar no CRAS, porque os CRAS foram totalmente desmantelados ao longo desses últimos anos, mas especialmente tem um olhar de médio e longo prazo, que é a construção, na verdade, a reconstrução das políticas públicas que foram destruídas ao longo desses últimos anos, num governo que mudou o foco completamente da segurança alimentar, né? O alimento no Brasil passou a ser um commodity, passou a ser um produto de negociação e não uma visão estratégica de Estado, de segurança alimentar da sua própria população. Então, a gente tem problemas na frente de programas sociais para apoiar essa população, tem problemas na frente da produção do alimento e na distribuição do alimento, e tem problemas também na construção de um país inclusivo, e que acho que esses dados da fome mostram claramente a nossa desigualdade social, mas especialmente o racismo estrutural, o preconceito contra as mulheres, porque os dados são muito claros, né? O reflexo do nosso racismo, do nosso preconceito como sociedade, está nesse dado da fome, né? É a mulher preta que tem mais fome no Brasil, especialmente as com crianças até 10 anos. Então, assim, é muito assustador que a gente esteja vendo isso e que a gente não esteja, como lá em 93, mobilizado em larga escala no país, seja o governo, seja as associações da sociedade civil, seja a população, seja as empresas, atuando de forma conjunta em combater a fome nesse momento que está matando gente, botando gerações de crianças com consequências e sequelas para o resto da vida.
Janaína, o que você observa diariamente, né, com as pessoas que têm pressa, né, elas têm fome, ou seja, essas políticas públicas certamente para se transformar em ação, né, ou seja, ainda demora um tempo, né, mas muita gente não consegue comer e isso precisa ser urgentemente resolvido, né? Como que você observa isso no dia a dia? No dia a dia, essas pessoas têm fome, fome mesmo de comida. Na fila diariamente, a gente percebe o quanto a fome, inclusive, ela dói, a fome mata e a fome, ela tira a dignidade da pessoa. Porque o que a gente vê na fila hoje são pessoas que não têm o mínimo para sobreviver. São pessoas que não têm direito a um alimento, são pessoas que não têm o mínimo, moradia, alimentação, educação, são pessoas que perderam sua referência e que necessitam de políticas públicas urgentes, como o Kiko falou, essas políticas que ao longo dos anos foram sendo desmanteladas, né? E os serviços da prefeitura, como o CRAS, foram enfraquecendo. E essas pessoas foram ficando sem referências, inclusive, dessas políticas públicas. Então, quem tem fome tem pressa, sim. A gente trabalha no emergencial, mas a gente trabalha também com o que a gente chama de advocacy, no fortalecimento da rede, né, nas parcerias entre o público e o privado, né, entre as organizações do terceiro setor. Todos têm que somar forças e pensar em política. Que tipo de política pública a gente quer agora para essa população que tem fome de moradia, tem fome de educação, tem fome de um local quente para dormir, porque as pessoas hoje, o que a gente vê as pessoas, por exemplo, não têm água potável. A gente também tem uma grande questão com a água potável, né, Kiko? Na rua hoje em dia também. Então, e isso só agrava outras questões sociais também, né? Que a gente vê o desemprego piorou, essa situação. A gente vê muito a questão também que a gente... Outros debates que a gente pode trazer também é o maior uso de álcool e droga, né? A própria saúde mental na rua também. Então, as pessoas têm pressa de políticas públicas voltadas para essas grandes questões que a fome está trazendo de volta. Denise, é muito cruel a gente pensar que numa família os pais precisam escolher quem vai se alimentar. Porque o alimento é pouco, né? Não existe quantidade, não existe qualidade nutricional para essas crianças, normalmente, que estão expostas na rua, como a Janaína já pontuou. E a gente não tem muito uma ação imediata, né? Ou seja, a gente vive da solidariedade, é muito importante, mas, historicamente, esse é um dos piores dados, né? Sim, Sérgio, esse é um dos piores dados, né? Acho que o Rodrigo e a Janaína ressaltam isso bem, eles que estão na linha de frente, mas eu também gostaria de colocar alguns outros elementos que estão relacionados não só à necessidade de políticas públicas, mas à necessidade da gente também dar continuidade às políticas públicas que já existem, né? A questão dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, é algo muito sério, porque são eles que faziam a ponte do atendimento socioassistencial para lidar justamente com essas questões que a Janaína acaba de elencar aqui, que são enfrentadas e sofridas por essa população, né, por essa parcela populacional. E os CRAS, eles estão completamente sucateados ou desfinanciados, né, ao longo dos últimos anos. Basta a gente observar também, isso não é só com a pandemia, né, a partir de 2020. A própria ação da cidadania retoma suas atividades, o Kiko pode falar melhor do que eu sobre isso, mas retoma suas atividades em escala nacional a partir de 2015 e 2016, né? Se intensificando e massificando nacionalmente em 2020, até a gente está aqui nesse ponto. E eu não consigo imaginar e eu não tenho como descrever o quão cruel e ofensivo e prejudicial num longo prazo para nós, enquanto sociedade, nós termos uma situação em que as famílias, elas simplesmente não conseguem se alimentar, porque são trabalhadores que não conseguem suprir as suas necessidades, né? E a gente não pode esquecer também, Sérgio, que o direito à alimentação, ele é uma previsão constitucional no nosso país desde 2010, né? Então, isso também é não só um descumprimento a essa previsão constitucional, mas também um descumprimento a um direito humano, que é o direito da alimentação.
Falando em solidariedade, Kiko, eu queria que você fizesse aí uma convocação à sociedade. A Ação da Cidadania está recriando, né, uma iniciativa em referência aos 15% da população, né, que passam aí fome. É chamado Pacto dos 15, né? Como que a gente pode participar desse jeito? Porque só com solidariedade que a gente consegue amenizar e tentar virar esse jogo, né? Exato. A gente entendeu que o momento exige uma mobilização à altura do que foi quando o Betinho lançou a Ação da Cidadania em 93, quando se tinha 32 milhões de brasileiros, hoje se tem 33 milhões. Então a gente chama um pacto, que é o Pacto pelos 15% com fome, né? Que exatamente são esses 33 milhões de brasileiros com fome, representam 15% da população brasileira. Nosso intuito com isso é tentar mobilizar toda a sociedade para que possa ter um instrumento, uma ferramenta para articulação, para construção de campanhas, especialmente para fazer chegar a comida na ponta. Então, o 15 por 15, como a gente chama, a gente diz, né, você pode não ter muito tempo, mas você tem 15 segundos para fazer um stories. Você pode não ter muito dinheiro, mas você tem 15 centavos ou 15 reais para fazer uma doação. Você pode, enfim, ter sempre algum 15 de alguma coisa, você vai conseguir doar, seja em voluntariado, seja em dinheiro, seja em divulgação, né? Hoje a gente está conversando com grupos de mídia, estamos conversando com empresas, com organizações, com cidadãos. O 15 por 15 já tem um site que é o 15por15.org, que vai ser atualizado exatamente no dia 15 de julho, quando a gente vai, de fato, botar a campanha na rua. A gente pré-anunciou aqui no nosso encontro nacional, e a gente quer justamente criar um movimento que não é da Ação da Cidadania, é um movimento de toda a sociedade, que se aproprie pelos 15 com fome e que a gente consiga, juntos, né, criar uma mobilização que seja tão grande quanto a necessidade que a gente precisa ter para combater essa fome. Eu queria só acrescentar uma coisa que a Denise falou, que é muito importante, essa questão do direito na Constituição à alimentação, né? Isso está realmente desde 2010, e a Ação da Cidadania impetrou em 2021, se eu não me engano, uma DPF, né, que é uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental no STF, justamente entendendo que o governo não está agindo em relação a um preceito fundamental. Quando as pessoas olham os governos agindo para distribuir cesta básica, para atuar para reduzir a fome, isso não é um favor do governo. Ele não está fazendo isso porque ele é o bonzinho. Ele está fazendo isso porque é uma obrigação legal. O governo precisa reduzir a fome e criar ações para isso. Então, a gente precisa atuar, e a sociedade civil tem atuado muito forte nessa questão de advocacy, como a Janina falou, de políticas públicas, de exigir que os direitos da população sejam cumpridos da maneira mais rápida possível. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o mapa da fome. Vamos ouvir a população sobre o tema. Todo dia a gente passa pela rua e vê muita gente pedindo, né? Cada vez mais, morando na rua, famílias inteiras, vindo de vários lugares aqui da cidade mesmo, né? Não tem onde morar. Infelizmente, é isso que está se apresentando, né? O caminho que elas têm percorrido é pedir mesmo. A gente tem visto muito aumento de pedir no metrô, nas vias públicas, assim, porque o desemprego está muito grande também, né? Recentemente retornou essa situação, infelizmente. E não digo nem fome, mas de insegurança alimentar, né? Que é um conceito um pouco mais amplo de insegurança, que um dia você tem comida, outro dia você não tem, né? São os pedintes que ficam na rua pedindo, né, ajuda, pedindo dinheiro, né? Pedindo que paguem um prato de comida, alguma coisa assim. As pessoas não têm condição de adquirir os alimentos porque não estão ganhando, não estão tendo proveitos, né? Não estão tendo renda, então fica difícil. Por conta da queda de renda, as pessoas consomem menos alimentos e o preço dos alimentos subiu significativamente, 15,7% em variação de 14 meses. Tem que ter alguém que dê comida a quem tem fome, é o que está faltando. É você dividir o que é teu com quem não tem. Temos que dividir o pouco que nós temos com quem não tem, porque se for depender do governo, se for depender dos grandões que estão aí, não vão olhar para a gente não, cara. Então, Janaína, dividir o pouco que temos, né, com quem não tem. A gente sabe que isso é uma ideia que fica sendo perpetuada, né? Mas a gente precisa também de muitas iniciativas, né? A gente tem observado, por exemplo, as cozinhas comunitárias da prefeitura. Isso já é um bom passo, né, para a gente conseguir atingir um público que está num período de emergência.
Sim, isso é importantíssimo. Iniciativas como a gente está vendo, principalmente da sociedade civil, nesse momento que a gente vê desde o início da pandemia, como o Cefras está fazendo, a ação da cidadania também, a parceria entre as instituições, como a parceria do Cefras com a ação da cidadania, a gente tem que ver isso se multiplicar cada vez mais. Essas parcerias fazem a diferença na vida de cada pessoa que pega comida com a gente naquela fila diariamente. Denise, existe um desafio maior, né? Ou seja, depois da questão emergencial, a gente precisa pensar como traçar uma estratégia, né? Pelo que você observa, com dados de pesquisa, enfim, da sua análise histórica, como que a gente sai desse problema? Sérgio, não tem uma resposta simples para isso, né? Acho que meio que tudo tem que ser planejado conforme as coisas estão ocorrendo, né? A própria situação de emergência coloca essa demanda. Mas eu acho que a própria população entrevistada levanta alguns pontos interessantes também, por exemplo, né? O primeiro deles é uma necessidade de se observar a mudança no perfil dessas pessoas, que nós já comentamos aqui rapidamente, porque qualquer política pública que seja planejada a partir de agora, ela vai precisar pensar que o perfil da população em situação de extrema pobreza e pobreza mudou, e esse perfil ele vai precisar ser considerado, né? Ou seja, as pessoas que não necessariamente eram antes consideradas pobres, agora estão nessa condição material difícil. E uma outra questão que eu acho que é bastante importante, a questão da solidariedade social, mas a solidariedade social pensada também como mola para as políticas públicas, ou seja, um tipo de solidariedade que impulsiona mudanças estruturais, né? Não tem saída fácil. O que eu observo nas pesquisas de campo e nos levantamentos historiográficos que nós temos feito é principalmente essa mudança de perfil, mas a necessidade também da gente não desperdiçar o acúmulo e a sabedoria que o país, os estados e os municípios, né, toda a organização da estrutura de política socioassistencial tem e construiu ao longo dos últimos anos, né? A gente não pode deixar também que o sentimento de urgência faça com que a gente queira começar tudo do zero, porque nós temos o acúmulo para lidar e resolver essa questão. Kiko, a gente, observando nossa situação atual da fome, a gente tem uma ideia de que a gente regrediu a que patamar? Ou seja, a gente está voltando aí 3 décadas? 3 décadas, né? É um dado pior do que quando a Ação da Cidadania foi lançada. É uma piora muito significativa, mas é importante lembrar que desde o governo Itamar Franco até o final do governo Dilma, até 2014, se tinha uma melhora da segurança alimentar, né? A gente começa a decair, de fato, a partir de 2016, quando tem uma mudança política, né, no país. As pessoas olham muito e tentam justificar muito que a fome voltou por conta da Covid, né? Mas a gente já repara que a fome vem voltando desde 2016 e não é só um dado empírico que a gente atua nas comunidades no Brasil todo. É um dado que o próprio IBGE divulgou, né? A gente sai em 2014 de um país referência mundial no combate à fome, um país que trazia delegações do mundo inteiro para conhecer a experiência brasileira de combate à fome, com 4 milhões de brasileiros em situação de fome, que ainda era muita gente, mas era um dado de menos de 2%, quase 2% da população brasileira em situação de fome, para chegar em 2018 com 9 milhões. Né? A gente mais do que dobra as pessoas em fome de 2014 a 2018. Então, isso mostra que não é a Covid, né? A gente, claro que a Covid ela vai acelerar um processo que já vinha acontecendo, mas quando você chega de 2018 para 2020, quando sai a segunda pesquisa da Vigisan, que pega esse dado, a gente mais que dobra de novo, vai para 19 milhões de brasileiros. Então, uma curva muito acentuada num espaço muito curto de tempo e que para nós ficou muito claro, né, que destruir é muito mais fácil que construir. A gente sabe, como a Denise falou, as políticas estão aí, a gente sabe quais são, a gente sabe quais retiraram. É claro que a gente precisa atualizar algumas políticas por conta dessa mudança, né, que aconteceu no Brasil, o espalhamento da fome nos centros urbanos, uma coisa que piorou muito, especialmente por conta da fome no campo, que fez muitas pessoas migrarem do campo para a cidade também. Então, você tem hoje uma mudança da geografia, vamos dizer assim, da fome em alguns casos, mas ela continua sendo uma situação gravíssima que piora e continua piorando. A gente, a cada dia que passa, está vendo a fome piorar se nenhuma política clara e objetiva foi estabelecida
para que a gente consiga solucionar o emergencial, mas também pensar no médio e longo prazo, que é o que vai solucionar de fato e nos tirar. Agora, isso não é rápido, né? A gente está falando aí de um problema que vai durar no mínimo 3 a 4 anos pela frente, até que a gente consiga voltar a patamares que a gente tinha em 2014, se tudo correr bem. Janaína, observando o tema Mapa da Fome, a gente traçando aí uma geografia do nosso país continental, a gente antigamente observava que a fome atingia algumas regiões, né? Às vezes regiões mais distantes, no Nordeste, enfim, áreas mais vulneráveis. Mas a gente está no Rio de Janeiro, a fome está aqui, bem perto da gente, né? Na praça, não precisa ir para muito longe. Né? Como que a gente consegue traçar essa geografia, você que observa a realidade do centro da cidade, né? Que grita, né? Dentro de uma notícia, por exemplo, que a gente se chocou há pouco tempo, de pessoas disputando osso com pequenos pedaços de carne, ou seja, uma pequena quantidade de proteína, que é o básico, né, para manutenção. Sérgio, infelizmente a gente, como o Kiko e a Denise falaram, né, não foi só o Covid que agravou, foi essa crise econômica que o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro vem passando desde 2016. O Covid ele só veio a piorar essa situação, né? E trouxe essa mudança, né, desse público que está na rua, né, dessas pessoas em situação. E a gente vê um aumento das pessoas nos grandes centros urbanos, né, de pessoas que estão passando fome mesmo, sem nenhuma dignidade, sem saber se vai ter aquele único alimento realmente para comer naquele dia. E a gente vê no centro do Rio isso aumentar demais, né? Porque aqui no centro do Rio nós temos grandes empresas, né, grandes negócios, e a gente vê muitas pessoas que já vinham antes do Covid, né? Desde o início da crise econômica do Rio de Janeiro, que já migravam da Baixada Fluminense para o centro do Rio, da Zona Oeste. Então, a gente vê o aumento dessas pessoas que vêm aqui para, como a gente vê as pessoas na rua dizendo, para pedir, né? Pedir não só dinheiro, mas pedir um prato de comida, né? Pedir uma roupa para vestir, um cobertor. Agora que a gente está no inverno, a gente vê muitas pessoas tendo a necessidade mesmo do que vestir, não é só o que comer, né? E a gente vê que essas pessoas, a Baixada empobreceu, a Zona Oeste também, mas elas passaram a migrar cada vez mais para o centro, né, do Rio. E a gente vê o aumento dessas pessoas e principalmente de famílias inteiras que passam a semana inteira aqui. E a gente via mais pessoas antes do Covid, elas passavam muito a semana toda aqui, né? Pedindo, às vezes até trabalhando com alguma coisa. A gente tem muitos catadores na rua também. E voltando no final de semana. Agora a gente vê muitas famílias que nem no final de semana voltam mais. Elas já ficam direto no centro do Rio porque não tem nem mais o que fazer, né? De onde elas vêm, né? De suas comunidades, de seus bairros. Porque não vale nem mais a pena voltar. Então elas estão residindo direto no centro do Rio. Denise, 33 milhões de pessoas. Uma curva que só cresce, né? Ainda está crescendo. Onde foi o nosso erro? Sérgio, eu acho que é importante observar, eu acho que esse número ele pode ser até maior, em realidade, né? Esses são os números oficiais que nós temos, que nem são oficiais institucionais, né? São números oriundos de pesquisas autônomas, de institutos de pesquisa e organizações da sociedade civil, né? Atualmente nós não temos os números oficiais disponíveis. E eu acho que não só cresce, como também ele já é maior do que a gente imagina, e isso compõe, de certa forma, o que a Janaína estava descrevendo, e eu tenho chamado nas minhas pesquisas e no meu texto como uma espécie de garimpo dos ossos, né? Eu acho que esse é o retrato mais cruel que nós temos, assim, atualmente, né? A imagem das pessoas revirando lixo, pegando ossos para se alimentar, ossos que seriam descartados para a produção de ração e de sabão, é uma das coisas mais fortes, né, que apareceram nos últimos tempos. E isso também coloca para a gente uma outra gramática para a discussão pública e para a organização de possíveis saídas ou de discussões que podem ser feitas, porque os ossos eles têm aparecido da seguinte maneira, como símbolo de protesto,
né? Quando as pessoas vão protestar contra as fomes, tradicionalmente lá nos anos 90 nós tínhamos as panelas e agora os ossos se somam às panelas, né? No estabelecimento dessa imagem pública de como a gente está tentando representar a fome e o sofrimento gerado pela fome. Os ossos aparecem também nessas imagens que nos causam indignação e também como possibilidade de alimentação, em contradição com uma das suas perguntas iniciais, né? Como pode um país que produz tanto, que tem as maiores regiões de produção bovina, por exemplo, as pessoas terem que se alimentar dos ossos, né? E isso é característico da nossa formação social e também da posição que o país vai ocupando num cenário de economia mundial, né? Mas a gente não pode esquecer também, Sérgio, que isso é uma escolha política, né? O direcionamento das políticas sociais, o direcionamento das políticas de soberania alimentar, como o Kiko levantou, que também foram desmanchadas, né? Quando a gente pensa nos estoques de alimentos que não existem mais, né? Ou que foram privatizados, as redes de distribuição de alimento, ou até mesmo agora com o fim do programa Bolsa Família, bastante recente, o programa de aquisição de alimentos, que também foi descontinuado ou foi modificado a ponto de ficar muito diferente do que era, junto também com o fim do Bolsa Família, né? Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas a gente ainda tem um pouquinho onde precisa das considerações finais. Janaína, começando com você. Eu fico muito feliz com essa iniciativa. Eu acho que a gente tem que continuar debatendo essa problemática, essa grande questão social, Kiko, Denise, Sérgio, sobre a fome, nessa urgência e esse estado em que a gente vive. E queria agradecer o apoio de todos vocês e dizer que a gente continua aqui no centro do Rio e vamos ampliar. O Cefras vai adquirir um prédio para atender, Kiko, não só mais 400 pessoas por dia, mas 1.000 pessoas por dia, porque nós lançamos uma grande campanha, que é a campanha #Cidade Maravilhosa para Todos, onde a gente está pedindo a doação de R$1. E com a ajuda, a parceria de todos, a gente vai poder trabalhar mais em cima dessa grande questão que é a fome. E a gente pode trazer para cá, inclusive, outros debates que estão por trás dessa questão da fome aqui. Perfeito. Denise, sua mensagem. Sérgio, quero agradecer pela oportunidade do debate, pontuar que penso que qualquer tipo de saída que a gente for pensar agora precisa levar em consideração que a fome agora, em 2022, não é a mesma do início de 2015 ou de 2016 e também está num contexto diferente daquele dos anos 90, né? E a gente tem possibilidades e a sua preocupação em pensar em saídas, acho que uma delas, ou um pontapé inicial para elas, está aqui também nesse debate, né? Que a gente reunir diferentes formas de ação e de combate à fome e à pobreza, a minoração da desigualdade social, juntando diferentes abordagens sobre o tema, né? O conhecimento acadêmico, científico, que subsidia as ações do terceiro setor e de outras instituições autônomas também, e a importância da gente trocar essas impressões e ir conversando para conseguir pensar junto. A gente não vai... A saída para essa situação, ela é coletiva, é isso que eu estou querendo dizer, né? Não há saída individual, nem por parte das pessoas que estão em situação de fome ou de pobreza, e nem nossa, no campo da nossa atuação. Com certeza. Agora com você, Kiko. Bom, é isso. Acho que a Denise e a Janaína falaram super bem. A gente tem um problema muito grande pela frente. Só trabalhando em conjunto a gente vai conseguir resolver. E quando eu falo trabalhando em conjunto, não é só a sociedade civil e o setor privado, etc. É o governo também. A gente precisa do engajamento do governo, porque o que soluciona a fome é a política pública, soluciona a fome é o Estado atuando de forma firme em relação à redução da fome e da pobreza no país. Enquanto isso não vem, eu digo muito isso, né? A sociedade civil atua no vácuo do poder público. Enquanto não tem o poder público, a sociedade civil tem que atuar para que a gente possa suprir essas demandas da população e tentar, de alguma forma, brigar para que o Estado possa atuar de forma correta e de forma a solucionar os problemas aos quais eles foram eleitos. Então é isso, quero te agradecer, Sérgio, Denise, Janaína, um super prazer estar aqui, sempre é muito bom o papo e sempre que precisarem, eu estou por aqui e quem tem fome tem pressa, gente.
Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.